Salve, salve meu primeiro ano, tudo bom com vocês? Meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo do movimento uniforme. Só que hoje nós vamos abrir um parênteses para a gente falar um pouco sobre as unidades de medida das grandezas físicas que nós estamos estudando, tá certo? Quais são essas grandezas físicas que nós estamos estudando nesse momento? Velocidade, espaço, tempo. E a gente precisa estar bem familiarizado com essas unidades de medidas. Não podemos esquecer isso, tá certo? Então, o módulo de vocês, ele trouxe o título dessa aula da seguinte forma, ó, trabalhando com as unidades das grandezas físicas, tá certo? Eu trouxe o título na íntegra, como está no módulo de vocês, para ficar fácil o acompanhamento de vocês para estudar o assunto, beleza? Então vamos lá. Eu disse a vocês nesse instante que algumas das grandezas físicas que nós estamos estudando no estudo do movimento uniforme, velocidade, espaço, tempo. E o que significa eu dizer, por exemplo, que um carro está se deslocando com uma velocidade constante de 60 km por hora? Lembra que nós discutimos um pouquinho disso no vídeo anterior? Se ele está se deslocando com uma velocidade constante de 60 km por hora, isso quer dizer para a gente que a cada uma hora, ele vai percorrer 60 km. Não é isso que a gente viu na aula passada? Então, a cada hora, ele vai percorrer 60 km. Em 2 horas, ele vai percorrer 120 quilômetros. Em 3 horas, 180 quilômetros. Não é assim? Agora vejam só o que acontece. O que é de informação que eu tenho quando eu olho para essa velocidade igual a 60 quilômetros por hora? Sabe o que é que eu tenho de informação aqui? Que o meu espaço ou a distância que esse móvel vai percorrer, ela está sendo medida em quilômetros. A distância que ele vai percorrer está sendo medida em quilômetros e o tempo está sendo medido em horas, certo? Só em olhar para essa velocidade igual a 60 km por hora, eu tiro mais essas duas informações. Ó, ele está medindo ali a distância ou o espaço, ele está medindo em quilômetros, e o tempo ele está medindo em horas. Agora, olha um detalhe que eu vou chamar a atenção de vocês. Velocidade igual a 60 km por hora. Essa velocidade aqui, essa unidade de medida da velocidade, está no Sistema Internacional de Unidades? Não. Não. Sabe por que não? Porque vocês vão lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da velocidade vai ser em metros por segundo. Ó, no Sistema Internacional de Unidades, vou colocar até aqui, ó, no SI. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela vai ser medida em metros por segundo, tá certo? Adina, então não posso medir a velocidade em quilômetros por hora? Posso. A diferença é que ele não está no Sistema Internacional de Unidades, mas eu posso medir. E isso aqui é o que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, certo? Então, quando nós falamos em Sistema Internacional de Unidades, aí eu vou lembrar aqui, ó, o tempo, ele pode ser medido em horas, em minutos, em segundos, ó, etc, né? Milésimos de segundos, centésimos de segundos, dias, meses, anos, tem várias unidades de medida para o tempo. Mas quando nós falamos em tempo no Sistema Internacional de Unidades, ele vai ser medido em segundos. Isso aqui, ó, no Sistema Internacional de Unidades. Tá certo? Bom, mas nada impede da gente medir também o tempo em minutos ou em horas e assim vai. Agora,
quando nós falamos em espaço, como eu disse a vocês, no Sistema Internacional de Unidades, o espaço ele vai ser medido em metros, tá certo? Então, ó, o espaço no Sistema Internacional de Unidades, ele vai ser medido em metros, tá certo? Mas eu posso medir também o espaço em centímetros, eu posso medir também o espaço em quilômetros, não tem problema nenhum. Só que essas duas unidades de medidas não estão no Sistema Internacional de Unidades. Quem é que está no Sistema Internacional? Quando está medido em metros. Aqui está no SI, tá certo? Bom, agora, como eu disse a vocês, nem sempre ele vai se trazer no Sistema Internacional de Unidades, como nós acabamos de ver aqui no exemplo. Velocidade 60 km por hora, o tempo em dias, em meses, em anos, não importa. O que é que a gente precisa lembrar e não podem mais esquecer isso? Essa relaçãozinha matemática que eu vou anotar aqui para vocês agora. Ó, 1 hora ela é igual a 60 minutos. 1 minuto ele é igual a 60 segundos. Certo? Isso aqui é que a gente não pode esquecer. Tá certo? A mesma coisa aqui no espaço. Ó, 1 quilômetro, ele é igual a 1000 metros. Não é verdade? 1 metro, ele é igual a 100. Perdão, botei um zero a mais aqui. 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Beleza? Pessoal, essas relaçõezinhas matemáticas aqui irão nos ajudar a fazer as conversões entre essas unidades de medida, tá certo? Por exemplo, 1 hora ela é igual a 60 minutos. E 2 horas, quantos minutos? 120 minutos. 3 horas, 180 minutos. E por aí vai. A mesma coisa aqui, ó. 1 minuto, ele é igual a 60 segundos. Se forem 2 minutos, equivale a quantos segundos? 120 segundos. Ah, Dina, e se eu tiver 120 segundos, se quiser transformar para minutos, eu também posso? Pode. Ao invés de multiplicar por 60, você vai dividir por 60. Tá certo? A mesma coisa, essa mesma regrinha vale aqui para o espaço. Meus queridos, não esqueçam essas relaçõezinhas aqui, porque a gente vai precisar e precisar muito disso aqui no decorrer do nosso assunto. Ah, Dina, mas como é que faz essas conversões? Como é que a gente faz para fazer essas transformações? A gente vai depois no exercício fazer algumas transformaçõezinhas dessas aqui para vocês se familiarizarem, para na hora que a gente estiver resolvendo as nossas questões, a gente não se perder nesses pequenos detalhes, tá bom? Agora, olha só, vamos voltar para a situação da velocidade. Pessoal, aqui nós trouxemos o exemplo da velocidade em quilômetros por hora, não é verdade? A velocidade do carro igual a 60 km por hora. Outro exemplo que eu poderia trazer seria uma velocidade V igual a 20 quilômetros, por exemplo, por minuto. Poxa, Dinan, a velocidade pode ser medida aqui assim também? Pode. O que é que ele está dizendo aqui para mim? Que o carro vai, a cada minuto, ele vai percorrer 20 quilômetros. Não é a cada hora, e sim a cada minuto. Ele vai percorrer 20 quilômetros. Perceberam como é que funciona? Então, olha só, isso também é unidade de medida da velocidade, quilômetros por minuto, certo? Está no Sistema Internacional de Unidades? Não, porque no Sistema Internacional de Unidades vai ser metros por segundo. Aqui está em quilômetros por minuto, beleza? Eu poderia ter, por exemplo, também uma velocidade igual a 80 quilômetros por segundos. Ó, 80 quilômetros por segundo.
Está me dizendo que a cada segundo, esse meu veículo vai percorrer quantos quilômetros? 80 quilômetros. São unidades de medida de velocidade? São. São as mais utilizadas? Não. Quais são as mais utilizadas? Quilômetros por hora e metros por segundo. São as mais utilizadas, mas nada impede de trazer em outras unidades de medida. Outro exemplo, a velocidade do veículo igual a 45 metros por hora. O que é que ele está dizendo aqui para mim? Que a cada hora esse meu veículo vai deslocar 45 metros. Ó, 45 metros por hora. Ou seja, em uma hora ele vai percorrer 45 metros. Perceberam? Então, aqui são unidades de medida também da velocidade, só que não são tão usadas quanto essas duas aqui. Mas a gente precisa estar familiarizado com elas para a gente saber o que cada uma delas está trazendo para a gente, porque isso pode ser cobrado de vocês na hora da nossa avaliação e na hora das avaliações futuras que vocês irão fazer, Enem, vestibular, tá certo? Então eles podem trazer essas outras unidades de medida da velocidade que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Agora, ok, pode vir qualquer uma dessas unidades de medida, tá ok? Beleza, a gente já compreendeu essa parte, certo? Pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu estava pensando hoje, antes de começar a gravar essa aula, é que vocês estão tomando nota dessas aulas, quando vocês estão assistindo esses vídeos, certo? É para vocês assistirem como se vocês estivessem na sala de aula presencial junto comigo, tá certo? Peguem o caderninho de vocês e à medida que eu for explicando aqui, ó, vocês vão tomando nota, vão anotando isso aqui no caderno de vocês, tá certo? Para que vocês possam depois estudar, beleza? Então, anotem, vão anotando isso aqui, tudo direitinho, bonitinho no caderno de vocês, como vocês fazem comigo lá na aula, tá certo? Eu vou sair um pouquinho da frente, só para vocês verem o que a gente já escreveu, porque eu vou apagar esse pedacinho aqui agora, tá certo? Aqui eu só queria chamar a atenção de vocês para essas unidades de medida da velocidade que também podem aparecer para vocês, tá bom? Agora venham comigo, que isso aqui é essencial. Tudo é, mas isso é o ponto-chave da nossa aula de hoje, que é a relação que existe entre essas duas unidades de medida da velocidade. Tá certo? Quilômetros por hora, metros por segundo. Olha só, que eu já volto para falar sobre isso. Voltei. Fui só dar uma conferidazinha na nossa aula. Então, olha só, meus queridos. São duas unidades de medida da velocidade, já estamos acostumados com isso. Existe uma relação matemática entre elas duas? Existe. Adinana, e para que serve essa relação matemática? Porque às vezes eu tenho uma velocidade que foi dada em quilômetros por hora, mas eu preciso do resultado em metros por segundo. Adinana, isso é possível? É sim. Isso acontece? E acontece. Acontece muito. Tá certo? Então, o que é que a gente precisa lembrar? Isso que eu vou anotar aqui para vocês agora. Ó, 1 metro por segundo, ele equivale a 3,6 quilômetros por hora. Ó a relaçãozinha matemática que existe entre elas duas. Ó a relaçãozinha matemática que existe entre essas duas unidades de medida da velocidade. Aqui é a unidade de medida da velocidade, metros por segundo. Aqui também é a unidade de medida de velocidade, que são os quilômetros por hora. Os dois são. E existe essa relaçãozinha matemática entre elas duas. 1 metro por segundo equivale ou é igual a 3,6 quilômetros por hora. Beleza?
E isso aqui a gente vai utilizar para poder fazermos as conversões entre essas duas unidades de medida da velocidade. Mas eu vou ensinar aqui para vocês, talvez vocês já tenham visto isso, ter falado sobre isso em algum momento de nossa vida, que é o seguinte, ó, metros por segundo, quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Todas as vezes que eu quiser transformar uma velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E todas as vezes que eu quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Pessoal, se você não esquecer isso aqui, você não erra uma, certo? Para eu transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Como é que isso funciona? Vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui um valor. 20 metros por segundo. Certo? Eu tenho uma velocidade igual a 20 metros por segundo. E eu quero saber quanto vale essa velocidade de 20 metros por segundo. Deixa eu só colocar aqui. V igual a 20 metros por segundo. Ok? Eu tenho uma velocidade igual a 20 metros por segundo e eu quero saber quanto vale essa velocidade em quilômetros por hora. 20 metros por segundo equivale a quantos quilômetros por hora? Então, olha só. De metros por segundo para quilômetros por hora, o que é que eu vou precisar fazer? Multiplicar por 3,6. Multiplicar quem? Esse valor da velocidade que eu tenho. Então, eu tenho 20, vou fazer só isso. Como é simples, 20 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 0, 2, 7. 720, cuidado, eu tenho uma vírgula. Passa uma casa, uma vírgula. Logo, a velocidade de 20 metros por segundo equivale ou é igual a 72 quilômetros por hora. Essas duas velocidades são equivalentes. 20 metros por segundo equivale ou é igual a 72 quilômetros por hora. Transformamos essa unidade de medida de metros por segundo para quilômetros por hora, usando simplesmente essa regrinha que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá certo? Adnan, pode acontecer o contrário? Pode sim. Como assim o contrário? Vou colocar um exemplozinho aqui, tomem nota depois direitinho aí no caderno de vocês, viu? Vou colocar o exemplo aqui, Exemplo. Eu tenho uma velocidade V igual a 360 metros... Não, perdão. Para. 360 quilômetros por hora.
360 km por hora, certo? Imagina lá que você resolveu uma questão, lá na hora de sua avaliação, você fez todos os cálculos e aí você calculou direitinho, você descobriu que a velocidade do veículo era uma velocidade de 360 km por hora. Mas a questão lhe pede a resposta no Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, aqui está no Sistema Internacional de Unidades? Não. Por que eu sei? Porque a unidade de medida aqui da velocidade está em quilômetros por hora. No Sistema Internacional, essa unidade vai ter que ser em metros por segundo. Então vamos transformá-la para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Para eu transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou dividir por 3,6. Dividir quem? O valor da velocidade que eu tenho. Ó, 360 dividido por 3,6. Ok? Beleza. Como é que a gente faz essa divisão? Eu posso cortar... Deixa eu melhorar um pouquinho só aqui. Eu posso cortar essa vírgula, tirar essa vírgula, ó. Elimina essa vírgula, acrescento aqui um 0. Não é assim? Tirei a vírgula, acrescentei aqui um 0. Ficou agora, ó, 3.600 dividido por 36. Aí é fácil. 36 dividido por 36 vai dar 1. 1 vezes 36 é 36. Para 36. Nada. Sobraram aqui o quê? Os dois zeros. Olha ele aqui. Ou seja, a minha velocidade vai ser igual a 100 metros por segundo. Ó, 360 km por hora equivale a 100 metros por segundo. Perceberam como é que acontece? Perceberam como é que funciona? Meus queridos, guardem essas informações. Estudem isso com cuidado, com carinho, porque nós vamos precisar muito de tudo isso que eu estou falando aqui hoje para vocês. Tá bom? Você não vai ver na prova lá do Enem ou na prova do vestibular uma questão só. Transforme aí 360 km por hora para metros por segundo. Dificilmente ele vai cobrar só isso. Mas no desenvolver da questão, a gente precisa, na maioria das vezes, fazer essas pequenas transformações que eu estou falando aqui com vocês. Tá certo? E como vocês já sabem, o nosso próximo passo agora é fazer exercícios com essas coisinhas para a gente se familiarizar com elas, tá bom? Vou sair mais uma vez da frente, porque como eu disse a vocês, é essencial que vocês tomem nota, que vocês anotem tudo isso direitinho no caderno de vocês, para que vocês possam ir estudando. Não é porque vocês estão com a aula gravada aí no celular de vocês, no computador de vocês, que não precisa fazer as anotações. Precisa sim. E tudo isso vai ajudar vocês na hora que estiverem estudando e na hora de resolver os exercícios que nós vamos passar nas aulas seguintes. Beleza? Tá dado o recado? Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos para esse momento. Vou me despedindo por aqui e depois, na próxima aula, a gente continua. Tá certo? Beijos!